Graça e paz, queridos irmãos, Lucas Sanches na área, e hoje vamos fazer mais uma análise apologética. E o assunto deste vídeo é a doutrina da Trindade. Surgiu no Concílio de Nicéia? Se você tem essa dúvida, fique até o final que a sua dúvida será sanada. De acordo com a mensagem de William Marion Branham, ele afirma com as seguintes palavras, na mensagem 610108, no parágrafo 169, ele diz assim: Agora, meu precioso irmão, sei que isso também é uma fita. Agora, não se empolgue. Deixe-me dizer isto com amor piedoso. A hora tem se aproximado onde eu não posso mais ficar parado nestas coisas, muito perto da vinda. Está vendo? O trinitarianismo é do demônio. Eu digo isso, assim diz o Senhor. Veja de onde isso veio. Vem do Concílio de Nicéia, quando a Igreja Católica passou a governar. A palavra Trindade nem sequer é mencionada em todo o livro da Bíblia. E quanto a três deuses, isso é coisa do inferno. Só existe um Deus. É exatamente isso. Então observe com atenção que as próprias palavras de William Branham, direcionadas ao seu público, ele afirma com todas as palavras, categoricamente e claramente, de que a doutrina da Trindade surgiu no Concílio de Nicéia através da Igreja Católica. Agora, será isso uma verdade? Será que de fato surgiu no Concílio de Nicéia essa doutrina? É isso que nós vamos ver agora. Tertuliano, no ano 160 a 202 depois de Cristo, diz assim: como se desta forma também um não fosse tudo, visto que todos são de um, por unidade, isto é, de substância. Enquanto o mistério da dispensação ainda é guardado, que distribui a unidade em uma trindade, colocando em sua ordem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três, no entanto, não em condição, mas em grau, não em substância, mas em forma. Isso está em Contrapraxeas, no capítulo 2. E logo mais adiante você verá a versão original, no latim. Observe que já do primeiro ao segundo século, Tertuliano cria na doutrina da Trindade. Ora, pense agora comigo. Se o Concílio de Nicéia iniciou-se no ano de 325 depois de Cristo, e Tertuliano é muito antes desse período e já cria na doutrina da Trindade, como pode dizer que essa doutrina surgiu no Concílio de Nicéia? Observe agora, mais um pai da igreja, Orígenes, no ano de 184 a 254 depois de Cristo. Ele vai dizer: mas em nosso desejo de mostrar os benefícios divinos que nos foram concedidos pelo Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade esta que é a fonte de toda a santidade. Isso está em De Principis, no livro 1, no capítulo 4, na seção 2. Portanto, temos aqui mais um importante pai da igreja que mostra de forma clara a sua fé na doutrina da Trindade. Não é suficiente ainda? Observe agora mais um pai da igreja, Cipriano de Cartago, no ano de 210 a 258 depois de Cristo. Sobre a unidade da igreja, no capítulo 4,
ele vai dizer o seguinte: o Senhor diz, eu e o Pai somos um. João 10:30. E ainda está escrito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estes três são um. Justamente o que está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 7. E não foi o bastante. Justino Marte, no ano 100 a 165 depois de Cristo. Por isso somos chamados ateus e confessamos que somos ateus no que diz respeito a deuses deste tipo, mas não com respeito ao Deus mais verdadeiro, o Pai da justiça e da temperança e das outras virtudes, que é livre de toda impureza, mas tanto a Ele quanto ao Filho que procedeu dele e nos ensinou essas coisas, e a hoste dos outros anjos bons que o seguem e são feitos semelhantes a ele, e ao Espírito profético. Nós adoramos e adoramos conhecendo-os em razão e verdade, declarando sem ressentimento a todo aquele que deseja aprender como nos foi ensinado. Observe como Justino Marte mostra através de suas palavras que essa doutrina foi ensinada, passada para ele. Aqueles que vieram antes deles foram os apóstolos, eles aprenderam através deles que a doutrina da Trindade é a doutrina correta. Atenágoras de Atenas, no ano 133 a 190 depois de Cristo, diz assim: quem então não se surpreenderia ao ouvir homens que falam de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, e que declaram tanto seu poder em união quanto a sua distinção em ordem, são chamados de ateus? Nem nosso ensino no que se refere à natureza divina se limita a esses pontos. Observe o que Atenágoras de Atenas está dizendo. Ele está dizendo que Deus é um único ser e que esse ser é distinto em pessoalidade, ou seja, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e do Espírito Santo, coexistentes numa única divindade, que é exatamente o que nós trinitários cremos. Nós temos mais um Pai da Igreja que com autoridade e firmeza declara a sua fé na doutrina da triunidade de Deus. Agora, para você que chegou até aqui, observe com atenção o que vamos dizer agora. Irineu de Lyon, no ano 130 a 202 depois de Cristo, diz assim: pois com ele, o Pai, estavam sempre presentes o Verbo e a sabedoria, o Filho e o Espírito, por quem e em quem, livre e espontaneamente, ele fez todas as coisas, a quem também fala dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26, tomando de si mesmo a substância das criaturas formadas, e o modelo das coisas feitas e o tipo de todos os adornos do mundo. Isto está em Contra as Heresias, no livro 4, capítulo 20, na seção 1. Irineu de Lyon, considerado como um dos 7 mensageiros das 7 eras da igreja de William Marion Branham, é um trinitário, é um defensor da doutrina da Trindade. E não só isso, como também ele atacou todas as doutrinas que divergiam contra a doutrina da triunidade de Deus. Com isso, somos chamados a uma reflexão. Se, de acordo com William Branham, a doutrina da triunidade de Deus é uma doutrina satânica, então, como pode um mensageiro escolhido por Deus anunciar uma verdade e anunciar uma mentira, uma doutrina satânica e demoníaca? Isso não é possível.
Portanto, nós observamos através da história da igreja com documentos históricos, documentos inegáveis e irrefutáveis, que refutam essa heresia e essa mentira. Portanto, aqui estamos desmentindo essa questão. De acordo com o nosso vídeo sobre o batismo, como nós vimos, eles também batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, essa é uma mentira. A doutrina da Trindade de Deus é uma doutrina bíblica e que sempre foi amparada pela grande maioria dos pais da igreja e dos cristãos históricos. Se você não se inscreveu, inscreva-se nesse canal. Vamos tratar de assuntos importantíssimos que você precisa saber para não ser mais enganado por essas pessoas que são mentirosas. Que a paz de Deus esteja com você e que Deus abençoe a sua família. Amém?